bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Verônica Silva e hoje nós vamos pintar uma linda flor chamada Cala. Ela tem o mesmo formato do copo de leite, mas o nome dela é Cala e ela tem assim esse formato, na verdade, essas tonalidades mais rosadas, tá? Existem de outras cores? Existem sim, mas hoje a gente vai aprender a rosada. Como nós estamos no dia 30/12 de 2022, às 20 horas, eu vou acompanhar com vocês esse vídeo inteirinho lá nos comentários. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, comenta esse vídeo aqui ao vivo, que eu vou lá para responder para vocês, tá bom? Se você não estiver assistindo ao vivo, não se preocupa, porque esse vídeo vai ficar salvo para que você possa pintar muito. E claro, a gente vai usar nele os produtos da Acrylex. O risco, para quem quiser saber, tá no nosso canal do Tele, que eu vou deixar também na descrição desse vídeo, tá bom? Beijinhos, ótima aula e a gente se vê nos comentários. Bora para essa pintura bem simples, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente vai trabalhar aqui, ó, com um pincel chato para começar a preencher. E aí, eu sempre gosto de deixar as tintas que eu vou usar separadinhas para ficar mais fácil na hora da pintura. Vejam só, a gente vai usar pouquíssimas cores para essa nossa cala, né? Vocês viram aí que ela tem um formato parecido com um copo de leite, mas não é copo de leite, ela tem uma cor diferente. Então, a gente vai pintar, já deixei separadinho, conforme eu for usando as cores, eu vou falando pra vocês, tá bom? Mas vejam só como as cores são bem vivas, o que vai dar mais destaque pra nossa cala. Bora lá! Bora começar preenchendo essa parte aqui. Vou pegar um pouco do nosso rosa escuro aqui na ponta, vou contornar o nosso pistilo, né, que é o miolinho aqui da cala, ó. Vou contornar dessa forma, como vocês estão vendo aí. E agora, eu vou puxar. Então, ó, vou contornar tudo bonitinho aqui e vou puxar pra cima. Tá vendo, ó? Vai puxando assim, com movimentos varridinha, ou seja, ó, levantando o pincel no final, porque eu quero realmente que fiquem esses risquinhos. Então, é isso que a gente tá fazendo, tá dando um pouquinho de textura, um pouquinho de profundidade também para para nossa cala, tá? Ó, eu falo nossa, né, no feminino, porque é uma flor. Então, eu acabo falando dessa forma, ó. Já falei pra vocês que a gente tem que, quando a gente pinta, a gente entende da pintura, né? Agora, entender da botânica e etc., dos nomes, às vezes fica complicado, né? É muita informação. Ó, agora o que eu vou fazer? Vou pegar o areia e vou fazer, ó, esse movimento aqui. Não precisa lavar o pincel entre uma tinta e outra, contanto que vocês estejam usando ou a tinta no godê, ou vocês esgotem toda a tinta que tem no tecido quando vocês estão pintando. O que eu quero dizer com isso? Ó, peguei o areia. Tô fazendo com areia aquele movimento varridinho para ficar os risquinhos. Eu só vou pegar mais tinta quando toda a areia do meu pincel esgotar. Por que isso? Porque se eu usar na tampinha, eu posso contaminar a minha pintura. Na verdade, eu posso contaminar a minha tinta e não é o que a gente quer. Então, ó, vejam que eu não cheguei até o final e agora eu vou finalizar o preenchimento com rosa escuro, fazendo da mesma forma aqui, ó, com risquinhos. Depois, a gente vai reforçar esses risquinhos com 4-2-1, mas eu particularmente já gosto de preencher dando alguns efeitos. Eu, como vocês sabem, sou um pouquinho ansiosa. Então, o que acontece? Eu gosto de ir dando os efeitos porque eu acho que fica melhor na visualização, tá? Fora que eu acho que para alguns efeitos realistas, a gente já ir pintando, colocando o sentido da pintura, colocando os efeitos, é melhor. Por que eu tô dizendo isso? Porque algumas pessoas pintam tudo de uma cor só e depois vêm fazendo os efeitos de sombra e luz, textura e etc. Tá errado? Não, só é uma técnica diferente da minha. Mas eu acho que assim facilita um pouquinho mais, tá? É isso. Ó, olha só como já vai ficando com os riscadinhos. Se eu achar que precisa de mais rosa, tem muito areia, venho com mais rosa aqui, ó, puxando e levantando o pincelzinho no final. A mesma coisa a gente faz aqui e vai puxando, certo? Sempre preenchendo tudo. Quando eu tô preenchendo, bastante tinta. Na hora do acabamento, menos tinta, tá? E assim a gente vai indo. Vou pegar e vou fazer aqui no cantinho também. Tudo com rosa escuro, ó.
certo? Enquanto dá uma leve secadinha, é só uma leve secadinha, não é para secar por completo. A gente vai fazer essa parte aqui de baixo, tá? Para essa parte de baixo, o que a gente vai fazer? Vai pegar o areia, lembrando que eu tô usando as tintas da Acrylex, ó, então a gente vai preencher aqui com areia. Tô usando uma toalha na cor bege, tá? Na cor creme, na verdade. As tintas da Acrylex faz uma ótima cobertura também para tecidos coloridos. Claro que dependendo da cor do tecido, a gente muda também um pouco da técnica, mas nesse caso, como o tecido era claro, então não tem problema a gente usar a técnica como se fosse num tecido branco, ok? Mas a cobertura no tecido escuro, tanto no tecido claro, é a mesma. Bom, vejam só como eu tô preenchendo, ó, seguindo o risco. Aqui a gente preencheu seguindo o movimento que eu quero dar para a pétala, ou seja, o caimento que eu quero dar para essa flor. Aqui, como é um copinho, a gente vai seguir nesse movimento aqui, certo? Vou trazer essa cor mais ou menos aqui para baixo. E agora, como eu preciso trabalhar com tudo úmido ainda, eu vou pegar um pouquinho do nosso verde oliva, ó, colocar aqui, certo? E puxar, ó. Com o pincel ainda sujinho, o que eu vou fazer? Vou subir um pouco do verde oliva aqui. Porque é para ficar um pouquinho esverdeado esse pedaço aqui. Ok? É isso. Agora, como eu vou mudar completamente a tonalidade, eu vou lavar o pincel sim, porque eu não quero vestígios de verde no meu pincel na hora da gente fazer as questões rosa. Vou pegar o pink, vejam só. Aqui eu tô usando o rosa escuro, mas se vocês quiserem pode usar o pink também, só que a sua cala vai ficar um pouquinho mais clara. Ó, vou pegar na pontinha do pincel, tá vendo? Vou virar a parte com tinta para onde eu quero fazer o contorno, sempre na hora de fazer o contorno é assim, e vou puxar um pouco. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de tinta e vou puxar, ó, levantando o pincelzinho no final. Pode colocar bastante tinta, como eu falei, quando a gente tá preenchendo, tem que colocar mais tinta do que no acabamento. Na minha opinião, o acabamento fica melhor quando toda a trama do tecido tá preenchida, tá? Então, eu gosto de colocar bastante tinta no preenchimento, mas quando eu falo bastante tinta, é só a gente espalhar, não preciso deixar aquela marca de tinta. A gente vai espalhando, tá? Não é necessário deixar a marca. O que eu quero dizer com marca? Às vezes a gente pega muita tinta assim e deixa um relevo. Não preciso deixar um relevinho, tá? Eu não preciso deixar tinta em excesso. Eu posso espalhar, eu pego bastante tinta, mas espalho, ó. Agora, vou entrar com púrpura, que é uma tonalidade mais escura. Vou colocar um pouquinho só aqui e puxar, ó. Vou lavar o meu pincel, porque eu quero uma tonalidade mais clara. Não sei se vocês observaram, ó, do escuro para o claro, eu sempre lavo o pincel. Do claro para o escuro, na maioria das vezes eu não lavo, tá? Ó, vou colocar um pouquinho aqui, porque é tipo um detalhezinho mais claro. Aqui também a gente pode pôr só a sujeirinha do pincel, ó, o que vai ajudar a gente a separar essa parte dessa, tá vendo, ó? E aqui eu quero um pouquinho mais clarinho também. Engraçado, cada vez que eu pinto essa flor, ela fica um pouco diferente e faz parte, tá tudo bem. Certo? E agora? Agora tá na hora da gente entrar com aquele pincel que eu gosto, que é o mais molinho, que é o 421, que é esse aqui, ó. Bem molinho, tá? Esse não tá cortado, eu tô usando ele nas cerdas como ele é realmente. Vou pegar um pouquinho do nosso púrpura e colocar aqui, ó, como uma sombra, vocês estão vendo? Então, eu vou pegar o púrpura e colocar aqui. Ó, certo? Vou pegar um pouquinho do nosso areia e colocar aqui. Sempre pouquinha tinta, olha o que eu falei. Quando a gente tá preenchendo bastante tinta, no acabamento menos tinta. Ó. Vou pegar o rosa também na pontinha do pincel e vou reforçar uns risquinhos. Vê, não gosto desse pincel, posso usar o filete? Pode, mas os risquinhos não são tão fininhos, tá? E o filete pode deixar o risco muito fino. Então, tomem cuidado, às vezes vocês podem colocar mais de um risquinho, um do lado do outro, para ele ficar mais grossinho. Ó, aqui também eu vou reforçar um pouco mais, certo?
E a nossa cala tá praticamente pronta. Olha como é bem rapidinho de se pintar. Vou pegar só um pouquinho do verde oliva e fazer aqui, ó, a pontinha. Deixar uma pontinha mais esverdeada, certo? Vou lavar o meu pincel, porque agora a gente vai para a fase do acabamento. Com esse mesmo pincel lavadinho, púrpura na pontinha do pincel, vamos fazer uns leves detalhes aqui mais escuros, também puxando para dentro, ó. E de novo, mais um aqui, a gente pode fazer e puxando um pouco para dentro uns risquinhos. Vou lavar o pincel mais uma vez. Vamos agora usar o branco. E com o branco, eu vou fazer um pouquinho só de iluminação aqui, ó. Bem pouquinho. Vê, você esperou secar antes de fazer essa parte do branco? Não. Por que eu não esperei secar? Porque eu não quero que fique esbranquiçado. Eu quero que o branco fique um pouquinho mais claro. Deixe aquela região um pouco mais clara. O que isso significa? Significa que eu não quero ela clara demais. Esse não é o propósito. Então, toda vez que eu quero uma cor não muito escura, eu quero que a cor fique um pouquinho mais clara, eu vou trabalhar com a base ainda úmida. Qual que é a base? A primeira cor que a gente usou aqui embaixo. O que eu vou fazer? Vou mudar o 421, agora a gente vai usar o 421 número 4, a gente estava usando o número 8. Vou pegar o amarelo, preencher aqui, pro nosso pistilo, ó. Preenche muito bem. Já vou logo avisando que se vocês ouvirem algum sonzinho de fundo, é porque eu estou trabalhando no meu ateliê, que fica na minha residência, e às vezes acontece barulhinho de fundo, né? Mas nada que atrapalhe a aula de vocês. Agora eu vou pegar um tiquinho de nada, bem tiquinho, ó, de cerâmica, pode ser o telha também, e a gente vem aqui, ó, trabalhando um pouco a tonalidade mais escura. Perto do nosso pistilo, também vou pegar um pouco do púrpura e passar aqui, ó, para deixar mais escuro. E aqui também. Vou lavar esse mesmo pincel, porque a gente vai trabalhar com o branco. Vou pegar um tiquinho de branco e vou fazer umas batidinhas assim. Não é para alisar, tá? Faz batidinha, porque daí dá aquela textura que o miolinho tem, que o pistilo tem. Tudo bem? E agora, pra gente concluir, o que a gente faz? É só pintar essa partezinha aqui de areia. Mesmo pincelzinho, pego a areia, ó, e preencho tudo. Detalhe, quando eu estou preenchendo com esse pincel que não é fabricado para o preenchimento, eu preciso colocar bastante tinta, tá? Por que eu preciso colocar bastante tinta? Porque ele não é feito para preenchimento. Então, para poder preencher toda a trama do tecido, é necessário que a gente ponha bastante tinta. Tá certo? Ó, olha aí. Aqui eu vou pôr um pouquinho de rosa só para definir essa volta. E se eu quiser também, com um pincel limpinho, venho aqui e ponho um pouquinho de nada de branco, ó. De novo, com tudo ainda úmido. Por quê? Porque eu não quero que fique o branco como tá na tampinha. Eu quero que o branco fique um pouquinho mais clarinho, tá bom? Olha aí como ficou a nossa cala. Sabe o que a gente vai fazer agora? A famosa gotinha. Vamos lá? Para a gotinha, eu gosto de definir as cores colocando perto do lugar onde a cor vai, onde a gotinha vai. Por exemplo, eu sempre defino as 3 cores mais escuras usadas aqui na nossa pintura, que foi o púrpura, o rosa e também o verde oliva, certo? Vamos lá, gente, vamos analisar. Eu vou fazer a nossa gota aqui. Combina colocar verde aqui como sombra? Não, né? Então, vamos descartar. Combina colocar o rosa aqui? Combina. E o púrpura combina? Também. Mas será que o púrpura não vai ficar escuro demais? Provavelmente. Então, vamos usar o rosa. 99% das vezes, a gente usa a cor do meio definida. Então, eu sempre separo 3 cores mais escuras usadas no item. E dessas 3, eu elejo uma só para a gente poder usar como sombra, tá? Fora isso, na gotinha, eu adoro usar o diluente. O que eu fiz? Eu esperei secar essa região para então a gente fazer a gotinha. Então, eu gosto de usar o diluente para dar uma base, certo? Vou trabalhar com diluente, pouquíssimo diluente, uma gotinha, nem isso. Vou usar aqui um pincel bem pequenininho, ó, pincel 421
número 0, vou pegar o diluente e vou passar na região onde eu quero a gota. Não se preocupa se ficar esbranquiçado, se parecer que não, né, que não deu certo, porque o diluente ele seca, ele é incolor e não vai manchar o seu trabalho. Agora, eu vou pegar um tiquinho de nada, ó, bem pouquinho de tinta e vou fazer uma voltinha, um certo U, ó. E puxar esse U na direção da onde eu quero que a sombra fique, certo? E agora? Agora eu vou fazer o formato de gotinha mesmo, de chuva, ó. Posso fazer de orvalho? Posso, mas eu quero fazer de chuva aqui, tá? Que é aquela gotinha, eu sempre brinco e falo que é a gotinha do Zé Gotinha, sabe? Que é um formatinho de gota mesmo, ó. E puxo. Agora, eu achei que ela ficou um pouco deformada. O que que eu vou fazer? Lavar o meu pincel e vou passar aqui do lado, ó, só para arrumar a deformidade que eu não gostei. Vou pegar um pouquinho do areia, colocar aqui. Muito raramente eu uso branco nessa região, só se não tiver outra opção, aí eu uso branco mesmo. Por exemplo, em flores amarelas e vermelhas, eu uso nessa região o amarelo. Por quê? Porque eu acho que define melhor toda a parte de luz e sombra. Se a gente colocar o branco direto, o branco no realismo não é tão usado assim para dar iluminação. Ele dá iluminação na parte refletora, quando a superfície é refletora. Vê, o que é superfície refletora? Ó, vamos olhar o diluente. Tá vendo que conforme eu mexo ele, reflete a luz aqui, ó, de uma forma diferente, ó? Isso aqui é uma superfície refletora, quando a luz bate e gera branco, tá? Então, ela reflete branco. Isso é uma superfície refletora. Então, nem sempre a gente usa o branco para iluminar. E a mesma coisa na gota. Eu acho que se a gente coloca branco nessa região, a gota às vezes fica um pouco artificial demais, tá? Mas é isso. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou pegar o branco, o filete, e agora sim vem o branco, porque já que é uma superfície refletora, tem que refletir branco em algum momento, ó. Então, no branco refletido, que eu chamo de branco mais marcado, branco não diluído, branco não... eu chamo de branco marcado, de branco não espalhado, tá? Então, a gente coloca o branco mesmo, tá? Quando é aquela luz refletida bem marcadinha, certo? Então, é isso, amores. Olha como ficou bem legal a nossa cala. Vou fazer mais uma gotinha aqui depois. Vocês vão ver aí no Telegram e nas redes sociais. Mas é isso. Eu queria mostrar pra vocês como a gente faz essa cala lindíssima que fica super delicada. Claro que eu também vou bater um stencil aqui do ladinho, mas essa aula fica para uma próxima oportunidade. Beijinhos pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!